E aí, pessoal, mais um videozinho. Hoje estamos fazendo uma maratona de vídeos aí, né? Já fizemos alguns e a pretensão agora é a gente seguir colocando, não tantos assim por dia, mas todos os dias tentar colocar dois vídeos aí para gente colocar bastante conteúdo aí, né, da nossa língua portuguesa. Então hoje vamos tratar de um pouquinho sobre verbos, a gente falar um pouquinho sobre as vozes verbais. Então, a voz verbal é de acordo com o sujeito, né, gente? O sujeito da oração pode ser agente, que pratica a ação, paciente, que sofre a ação do verbo, e pode ser agente e ou paciente, que pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Né, gente? Então, as vozes do verbo são ativa, passiva, que se divide em passiva analítica e passiva sintética, e voz reflexiva. Tá, gente? Três vozes, então, ativa, passiva e reflexiva. Passiva se divide em duas. Em outro vídeo, em outro momento, nós analisamos como identificar em que voz o verbo se encontra. Então vamos ver essa questão, o que ela está nos pedindo. Assinale a alternativa cuja forma verbal não pode ser passada para a voz passiva. Né, gente? Então, para saber se o verbo pode ser usado na voz ativa e na passiva, é bem simples. Lembrem o seguinte: apenas os verbos transitivos diretos possuem voz passiva. O verbo transitivo direto é aquele que exige complemento sem preposição. Aí, para identificar a regência do verbo, o normal é nós fazermos uma pergunta, né? Aí, para os verbos transitivos diretos, nós perguntamos o quê? Encontrei, encontrei o quê? Perdi, perdi o quê? E assim por diante. Então, a pergunta o quê é feita para os verbos transitivos diretos. Em outro vídeo também falaremos um pouquinho sobre esse caso da regência e a transitividade verbal. Gente, então, o que nós temos que analisar é em qual das alternativas não dá para perguntar o que para o verbo. Ou seja, em qual delas o verbo não é transitivo direto. Fechou? Bem simples. Então, vamos ver aqui. Na A, você abriu sua mente. Você abriu o quê? Sua mente. Sua mente é objeto direto. Então, essa pode ser passada para a voz passiva. Segunda, repensou suas crenças. Repensou o quê? Suas crenças, objeto direto. Então, esse verbo pode ser apassivado. Na C, o ser humano se preocupa com o futuro. O ser humano se preocupa com o quê? Se preocupa com o quê? Se eu perguntei com, tem a preposição com, não pode ser transitivo direto. Então, esse verbo não pode ser apassivado. Então, a nossa resposta é C. Vamos confirmar na D se o verbo é transitivo direto realmente? Na D, traz benefícios inquestionáveis. Traz o quê? Benefícios inquestionáveis, objeto direto. E E, aumenta todo o processamento. Aumenta o quê? Todo o processamento, de novo, objeto direto. Muito simples, né, gente? A única que tinha uma preposição que não era possível perguntar o quê é a C. O ser humano se preocupa com o quê? Então é esse o verbo que não pode ser apassivado. Tá, gente? Bem tranquilo, simplesinho. E só um detalhe. Apenas os verbos transitivos diretos possuem voz passiva, mas há duas exceções. Os verbos obedecer e desobedecer, eles são transitivos indiretos. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Exigem preposição a. Os verbos obedecer e desobedecer. Mas mesmo exigindo preposição, sendo indiretos, eles aceitam a voz passiva. Por exemplo, eu obedeci às ordens do chefe. Eu obedeci às ordens do chefe. As ordens do chefe foram obedecidas por mim. Então, obedeceu-se às ordens do chefe. Dá para passivar essa frase. Então, só os transitivos diretos possuem voz passiva e também o obedecer e o desobedecer, que são exceções. Beleza? Acho que bem tranquila essa questãozinha aí, né, gente? Em outro vídeo falaremos mais um pouco sobre as vozes verbais para identificar cada uma delas. Fechou? Até o próximo, então.